Ei, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês quanto custa para montar o seu primeiro consultório de estética, sua primeira clínica do zero. Meu nome é Morgana Guimarães, sou esteticista e cosmetóloga, tenho um consultório de estética aqui em Belo Horizonte e hoje eu vou mostrar para vocês todos os gastos, todos os custos, investimento que tem que ser feito para você se preparar para montar o seu consultório. Então fica aqui, salve esse vídeo para quando você precisar, curte aqui para que eu possa trazer mais conteúdos como esse e fica até o final, porque no final desse vídeo eu vou mostrar todo o meu consultório aqui para vocês verem como que ficou. Antes eu trabalhava em outras clínicas, né, alugava salas e decidi montar o meu próprio consultório e nesse caminho foi muito difícil encontrar outras pessoas falando de quanto foi o custo, o investimento. E hoje eu quero abrir o jogo aqui para você que está começando agora e quer ter um parâmetro, uma noção de quanto pretende gastar, de quanto pretende investir nesse sonho. E eu vou te mostrar quanto eu gastei e quanto você poderia gastar fazendo um investimento maior, ou até mesmo se você quisesse fazer um investimento maior numa clínica assim padrão conceitual, né? Hoje o meu consultório é aqui na Avenida Raja Garbardia, em Belo Horizonte, uma localização muito boa, né? Assim, centro-sul de Belo Horizonte. Aqui o fluxo de gente é muito bom, então é importante salientar essa parte que eu preferi muito, priorizei muito a localização da área, porque eu tenho muitos pacientes que já moram na região sul, centro-sul de Belo Horizonte. Eu já tenho um público que é mais voltado para o público AB. Então, para mim, foi mais importante focar em uma localização boa do que em uma estrutura muito grande. Então, vamos lá, gente. Vamos começar pela estrutura. A minha sala, aqui não é uma sala grande. Aqui são 33 metros. Aqui é um prédio comercial que tem muitas salas, sabe? Então, as salas aqui, como que a gente aluga? Você aluga a sala assim, no osso. Vazia, eu entrei aqui com um sonho e falei, ai gente, vai dar certo. Só tinha o banheiro. E assim, tem que levar em consideração isso também no investimento. Porque o fato de já ter o banheiro, essa parte hidráulica é uma parte muito cara. Então se você já tem ali um banheiro pronto, já é um ganho grande. Quando você for ali pesquisar, olhar salas, olha isso. Então, o aluguel mensal aqui, já com o IPTU, é um aluguel de R$ 2.272, já considerando com o IPTU incluso. Sim, tem muitas salas desse mesmo tamanho que eu já pesquisei, assim, que tinha um valor muito menor do que esse em áreas piores, né, assim. Mas o meu pensamento foi, assim, muito melhor ter uma localização privilegiada do que ter um lugar imenso que o público que eu quero atrair não vai chegar até lá, né? O condomínio aqui é em torno de R$520. Aqui é um condomínio fechado, que são 2 torres, tem segurança, tem estacionamento, tem restaurante e aqui tem de tudo aqui dentro, então você faz tudo aqui dentro. Então, essa praticidade, tanto para mim quanto para o paciente, é muito valioso também. Então, como eu falei, aqui eu entrei com a sala só o osso e a proprietária, daqui ela topou colocar só o piso para mim. Aí o piso era R$8.000. Aí ela já fez a aplicação do piso e eu tive que fazer a reforma do restante, porque era uma sala toda aberta, e aí tem que colocar drywall, né? Tem que pintar, tem que fazer iluminação, essas coisas que você fala assim, ai gente, é pouca coisa, nada demais, mas só quem contrata uma construtora que sabe. Outro ponto, né? Eu optei por contratar uma construtora porque
apesar de a construtora ela geralmente ser um pouco mais cara do que você contratar uma mão de obra ali avulsa, você não tem problema com nada. Eu fui lá, conversei com os engenheiros, eles falaram assim, 1 mês se entrega a sua sala, e isso também é uma coisa muito importante, assim, porque eu calculei ali o tempo que eu tinha fazendo locação, sublocação de outras salas, né, coworking, com o tempo de dar 1 mês pagando aluguel ali, tipo, perdendo dinheiro, para no outro mês eu já entrar aqui com tudo pronto atendendo. Então esse ponto da construtora é muito bom porque você não perde tempo ali gastando dinheiro, pagando aluguel sem estar usando o imóvel, né? A sala. E esse valor que eu paguei para a construtora girou em torno de R$20.000. Então assim, eu não precisei preocupar com material, não precisei preocupar com mão de obra. Você vai lá, faz um projeto arquitetônico com eles. O meu projeto foi extremamente enxuto. Eu falei assim, gente, é o mínimo. Eu preciso do mínimo para fazer rodar. E aí ele fez um projeto simples, mas que foi extremamente funcional. Eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo todo o consultório, para vocês verem como que ficou. E além disso, eu investi no ar-condicionado, porque tem que ter ar-condicionado. Quem vai trabalhar com estética e com equipamentos precisa ter ar-condicionado, não só para o conforto, mas também para manutenção dos equipamentos. Não dá para ficar sem. R$3.000 o ar-condicionado. Iluminação, luminárias. Aqui já veio com as luminárias, né? Só que são luzes brancas. E para quem quer um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, você precisa ter uma luminária mais baixa. Então ficou em média aí de R$600. Decoração, cheirinho de experiência para o cliente, decoração ali da recepção, decoração quadro. Ficou uma média de R$800. Vocês estão anotando aí, né, gente? Anota, por favor, porque esses valores, eles vão ser interessantes não só para o fato de você se programar para fazer esse investimento, mas depois você vai usar esses valores para calcular o seu custo hora. Quanto que custa para ter um paciente dentro do seu consultório? A partir desse valor que você precisa começar a cobrar os seus atendimentos. E se quiser que eu faça um vídeo falando sobre construir valores, sobre construir pacotes de venda, comenta aqui que eu faço um vídeo para você sobre esse tema. Outro ponto, poltrona, balcão de recepção. Eu escolhi opções que combinassem ali, mas que também não gerassem um custo muito alto, então ficou em média de R$2.000. Maca mocho, eu comprei uma maca tradicional. Quem for trabalhar com ROF, meu foco hoje não é ROF, então você precisa de uma maca melhor, no sentido de ser uma maca que seja eletrônica, né? Então ela tem um custo aí mais alto. A minha é uma maca tradicional mesmo, então eu gasto uma média de R$900 com maca e mocho. Então na época eu até olhei essa outra que era eletrônica, que ela tava uma média assim de R$10.000. Aí eu falei assim, gente, agora não dá. Depois, se eu optar por trocar, a gente troca, mas o importante, o primeiro passo é fazer funcionar, estar apto para o trabalho. Então, gente, somando essa estrutura básica, sem os equipamentos, a gente já conseguiu fechar uma conta aí de R$33.000. Estrutura. Gente, vamos agora para a parte de equipamentos e eletrodomésticos. Essa é uma parte muito importante. Na parte de eletrodomésticos, toda clínica precisa de um frigobar. A média aí do frigobar hoje é uma média aí de R$1.500, R$2.000. Então, assim, vai ser interessante você ter na sua clínica.
E na parte de aparelhos, gente, eu comecei muito com o básico, assim, com o básico que funciona mesmo, que entrega resultado e que eu vou usar com frequência boa. Porque o que acontece, assim, hoje existem muitas empresas de locação de equipamento. Então, às vezes, você investir no equipamento num custo muito alto que você não usa todos os dias, não justifica, principalmente no início. Porque assim, equipamento parado é dinheiro que você tá jogando fora, né? Até eu comprei uma criolipólise no ano passado, inclusive, e assim, eu arrependi, porque é um investimento de você estar ali pagando todo mês aquela parcela, e é um equipamento que você tem uma volatilização muito grande, né? Porque geralmente você vai vender mais ela do meio do ano pra frente. São procedimentos que, por exemplo, a técnica que eu usava era aquela técnica de sessão única, então é uma paciente que não vai fazer com tanta frequência, eu não vou conseguir vender o mesmo serviço para ela com muita frequência, mas enfim, vamos nos atentar ao que interessa. Então, eu investi em equipamentos que são coringas, que eu tenho absoluta certeza que eu vou usar ele por longos períodos, que provavelmente ele não vai sair de moda tão cedo. Então, o primeiro deles é o vapor de ozônio com LED. Você vai conseguir fazer muita coisa com o vapor de ozônio com LED. Para você que gosta de facial, o seu foco principal é facial, então assim, o vapor de ozônio com LED, ele vai ser extremamente importante, porque você vai conseguir fazer limpeza de pele, revitalização facial, vai conseguir combinar em protocolos de microbrilhamento, de intradermoterapia capilar, de peeling, de feridas, de pós-operatório. Então, assim, uma infinidade de coisas que dá pra fazer. Então, assim, vale a pena. E a média de investimento de um vapor aí com LED é de R$2.500 a R$3.000. Então, ele é um equipamento um pouquinho mais caro ali, dentro desses equipamentos básicos, mas que vale a pena. O outro é a alta frequência. A alta frequência, seja ela portátil, seja ela aquela mais profissional, né? Vale muito a pena também. É um equipamento que a gente vai usar não só na limpeza de pele, precisa usar na revitalização facial, em terapia capilar. Vocês tratam de usar a alta frequência em várias situações, tá? Não só na limpeza de pele, porque é um equipamento muito bom. E ele, sendo esse portátil, ele fica lá em uma média de 150 a R$300, e o que é mais profissional, ele fica em uma média de R$400, R$500. O profissional, ele é legal porque ele tem uma vida útil bem maior, mas a nível de função ali, tanto o portátil quanto o outro vai ter a mesma função. Outro que eu acredito que vale muito a pena é o Dermapen, a caneta de microagulhamento. Para você que gosta de facial, gosta de capilar, é um investimento baixo, mas que é extremamente funcional, as pessoas buscam muito, é um procedimento de recorrência, então você tem um gasto baixo, né, e tem um retorno bom. A caneta de microagulhamento, ela varia das mais simples, no médio de R$300, até as mais robustas, né, assim, até R$2.000, então tem uma variação de preço bem significativa no mercado. Mas se você está começando e não tem como investir numa caneta de R$1.500, a de R$300 vai te entregar o mesmo resultado. O que importa é a sua técnica mesmo. Outro que eu amo, porque eu gosto muito de corporal, assim, meu foco aqui é pós-parto, pós-operatório, reabilitação de abdômen, então eu gosto muito da corrente russa.
é um procedimento que você tem um custo baixíssimo para executar, entrega um resultado muito bom e você pode fazer com a recorrência muito boa, gastando pouco tempo. A média de valor da corrente russa é de R$3.000 o aparelho. O outro, a lupa, né? A lupa, o LED, a luz meia lua ali, que vai ser interessante para procedimentos faciais, e ele dá um glow ali no marketing, né? Em fazer vídeos, então é bem interessante também, não só pela funcionalidade ali da luz, mas também para deixar bem estético, né? Então essa lupa ela fica na média de R$800. Outro equipamento que eu coloquei aqui, que eu tenho aqui na clínica, foi o jato de plasma, mas hoje eu considero ele não tão, tipo assim, eu não investiria nele no primeiro momento, porque é uma condição mais específica, é um tratamento que tem que ter mais cuidado, né? Então, assim, se for para investir no primeiro momento, não compensa. Os demais aparelhos, gente, aparelho caro, você não vai comprar ele de imediato. Faz essa balança de começa a alocar, a partir do momento que você tá vendo que a alocação, você tá locando muitas vezes, aí pode até justificar fazer a compra. Mas os aparelhos caros de estética, eles acabam tendo novos lançamentos com muita rapidez. Então, às vezes, quando a gente compra um equipamento desse porte, a gente acaba deixando ele obsoleto muito rápido, porque você já quer um lançamento novo, vocês sabem como é que é o mercado estético. A cliente quer o aparelho novo e é essa confusão. Então, no total aqui dessa média, de tudo que a gente falou aqui, desses equipamentos básicos, ficou numa média de R$14.000 em equipamento. Então, assim, lembrando, o segredo é comprar o que realmente dá resultado, o que realmente dá retorno para o seu negócio. Então, nada de sair comprando aí tudo de uma vez, entrando em financiamento. Gente, não faz isso. Ó, vocês estão aí comigo, né? Vem me acompanhando até o final, salva esse vídeo, clica aqui no joinha para esse vídeo conseguir dar engajamento e eu trazer mais conteúdos como esse para vocês. E no final desse vídeo eu vou fazer um tour aqui pelo consultório para vocês verem como é que ficou tudo e ver se vocês acham que compensou ali esse investimento. Então agora a gente vai falar de materiais, produtos e estoque, que é algo muito importante também, que vai entrar lá na geração de valor, do seu valor, tá bom? Então, em relação aos materiais, o investimento é menor, né? Só que é um investimento que, de certa forma, você vai ter que fazer ali continuamente. Então é interessante você sempre deixar um valor destinado ali para fazer reposição, né? Compra de reposição. Então, assim, toalha, lençol, descartável, toalha numa média de R$500, toalhas brancas, né? Toalha grande, pequena e lençol descartável, que geralmente vem um pacote assim com 10. É 10? Não, é com 30 lençóis e ele fica em uma média de R$150. Então, isso tudo aí ficou em uma média de R$500, levando em consideração que as toalhas, de tempos em tempos, você vai ter que trocar elas. Produtos faciais, corporais, né? Creme, produto de fazer limpeza de pele, sérum, todos esses cosméticos que a gente precisa estar aí em uso contínuo. O básico, gente, o básico. Comprem o básico. Não precisa investir em kits caros. Igual mesmo assim, a gente vê o kit da Adicus. É um kit de limpeza de pele de R$1.000. Você tá começando, você precisa de um kit de R$1.000 da Adicus? Não precisa. Inclusive, se quiser que eu faça um vídeo aqui falando sobre indicação de kits, de produtos para limpeza de pele, com custo-benefício bom, pode comentar aqui que eu vou fazer.
Então, esses produtos aí ficam numa média de R$1.000 pra gente começar aí o processo, né? Pra usar e dura muito, né, gente? Dura muito. Então, material de apoio, luva, algodão, soro, álcool, uma média de R$500, assim, para comprar ali para mais, né, para ter em estoque. Itens de bancada, potes, pincéis, então isso fica também uma média de R$300, R$400. Então, nessa parte de materiais, ficou um total médio de R$2.500. Gente, dois gastos que eu, na parte de eletrônicos que eu não coloquei, que tem que colocar nessa conta, que eu esqueci, foi a televisão da recepção, a televisão de 50 polegadas e o notebook. O que acontece? A televisão, no início, eu peguei um lá de casa. Eu falei assim, gente, depois eu compro outra, vou levar, mas é uma televisão que é uma média de R$2.500, R$3.000 e o notebook, que é um notebook que tem que trabalhar, não tem jeito. E também nessa média de R$2.500, R$3.000. Então tem que botar aí na conta também. Gente, sobre legalização, né? Assim, você já tem seu CNPJ, você já fez seu CNPJ, é MEI, é simples, já tem seu contador. Então, assim, se você não tem nada disso ainda, considere que para CNPJ, alvará, taxa, você vai gastar uma média de R$3.000. Sem contar que você precisa ter um contador para te acompanhar mensal ali, que se for MEI, vai ser uma média de R$150 por mês, e se for simples nacional, vai ser uma média de 350 por mês. Eu comprei também, aqui como é sala, não tem fachada, né? Mas a gente consegue colocar a logo na recepção. Eu fiz uma logo de acrílico, de identidade visual, né, e tal, e ela ficou R$200. Eu achei que ficou fofinha, gostei. Fotos profissionais para rede social. Quando eu fiz as minhas fotos profissionais, eu paguei R$700 e até hoje eu tenho foto para divulgar. Então, assim, eu acho que eu paguei barato, de certa forma, mas é uma média aí. Geralmente fica entre R$600 e R$1.800 um fotógrafo profissional ali para disponibilizar, para você ter ali portfólio, né? Porque precisa, tem como. Então, gente, custos fixos mensais. Aluguel, condomínio, R$2.792, energia e água, R$300, ou média de R$300. Tem que levar em consideração que a gente está usando equipamento o tempo inteiro, ar-condicionado ligado o dia inteiro, então a conta de luz ela não vem barata. Internet eu pago R$100 e a limpeza da sala, geralmente, para quem quer, né, contratar a limpeza, é uma média de R$100, uma vez por semana. E as reposições de insumo e manutenção é de R$300 por mês. Ou seja, o custo mensal para um consultório gira aí em torno de R$3.800. Gente, vamos lá então, para a gente ter uma noção geral agora dos cenários em relação a esse investimento. Se você quer começar pequena, em um local um pouco mais simples, né? Uma localização assim um pouco mais periférica, talvez, dá para montar um consultório aí com a média de R$34.000. Com tudo que a gente falou, né? Assim, com tudo que foi falado, às vezes até mais arrumado que o meu aqui, mas vai economizar ali, acaba que vai economizar em aluguel, em condomínio, em vários outros pontos assim de custo fixo que você vai conseguir agregar ali nessa parte de estrutura. Só que é muito importante fazer esse balanceamento aí, igual eu falei lá no início, né, gente? Então, assim, o meu investimento
com uma estrutura confortável, em uma região que eu priorizei muito localização, foi em torno aí de R$63 mil. Gente, se eu contar pra vocês, assim, vocês nem vão acreditar que eu descobri o meu investimento inicial hoje, quando eu fui fazer as contas de tudo, tá? Porque às vezes a gente bota tudo meio picado e aí você não vai ver. E sinceramente, eu achei que foi até bom eu não ter feito essa conta no início, porque eu acho que eu ia ficar meio com medo. Mas eu acho que o meu conselho é dar certo. A gente começa que o dinheiro vai aparecendo e a gente vai conseguindo dar conta de fazer as coisas. Já o consultório premium, gente, aqui no prédio mesmo tem vários consultórios premium, que é absurda a estrutura, né? Então, assim, uma região melhor, né? Com equipamentos de alta performance, uma estrutura muito mais sofisticada, uma arquitetura com decoração conceitual aí, pode chegar facilmente a mais de R$100 mil. Aqui no meu prédio, por exemplo, eu conheço vários donos de clínica que gastam muito mais de R$100 mil. Clínicas região centro-sul mesmo vão gastar essa média aí com muita tranquilidade. Gente, custo nessa parte, né, de gestão, que vale muito a pena também, é o sistema. Você pode usar o Google Agenda, eu usei o Google Agenda por muito tempo, mas hoje eu percebo que eu não teria feito a besteira que eu fiz de ter contratado um assistente remoto se eu tivesse adquirido esse sistema antes, sabe? Porque esse sistema eu consigo mandar mensagem de confirmação, de cancelamento, de pós-atendimento, ter todas as informações que eu preciso de gestão dentro de um sistema só, sem a necessidade de pagar uma secretária, né? Se a gente for colocar dentro desse custo aí uma secretária, por exemplo, a secretária remoto que eu tinha, ela era por contrato, né? Então eu pagava R$1.000 por mês, e se for CLT é muito mais de R$2 mil, né? E para quem tá começando, que tá trabalhando sozinha ainda, eu acho que não justifica tanto. Então, assim, eu acho que vale muito a pena investir em um sistema. Hoje eu pago uma média de R$30, uma média de R$30 no sistema, e que reduz muito o meu trabalho ali, essa necessidade de mensagem, ter link de agendamento, né? Então as minhas pacientes que já vêm com certa recorrência, elas só entram no link e já faz o agendamento dela, o próprio sistema manda a mensagem de confirmação. Então o meu foco vai ser conversar dedicar mais a atenção às pacientes que estão mandando mensagem primeira vez, né? Então é uma economia bem significativa para um retorno bom. Gente, então se o seu sonho é ter um consultório de estética, começar ali uma clínica, não importa de que ponto você vai começar, se vai ser com investimento mais baixo, se é com investimento mais alto, o importante é o que você vai entregar, a profissional que você é, a experiência do cliente que você vai entregar. Assim, hoje está muito forte essa questão de experiência do cliente, de ter um cappuccino super bem elaborado e ter uma recepção extremamente luxuosa. E isso é a experiência do cliente, gente. Isso, lógico que faz parte, mas a experiência principal é você com a sua humanidade ali, com o seu profissionalismo, entregar um atendimento de excelência, não apenas a nível de técnica, mas a nível de acolhimento. Então, gente, nos próximos vídeos eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre os equipamentos que valem a pena, marca de equipamento, até produtos também. Me fala aqui o que vocês acham. Sejam muito bem-vindas!
ao meu consultório. A casa é de vocês, fiquem à vontade. Aqui é a minha recepção. Eu comprei esse conjunto aqui que vem com poltrona e com um sofá pequeno. Fiz essa frasezinha aqui de acrílico. Aí tem o balcão que super atende, a televisão ali que eu sempre deixo com uma musiquinha, com uma paisagem. Aqui eu também tenho disponível para revenda os produtos de home care, de skincare. Então meus pacientes já saem daqui com os produtos. Então, se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre isso também, só comentar aqui que eu falo para vocês. Esse aqui é o cantinho do café, né? Que o paciente chega, toma um cafezinho, um chá. Olhando daqui. Aqui eu gosto, né, de ter um pouquinho de verde, então eu coloquei esse jardim vertical. Eu adoro afirmações positivas, então eu mesma escrevi e coloquei algumas afirmações positivas aqui para se tornar um ambiente mais acolhedor, para os meus pacientes chegarem e lerem, né, essas afirmações. Aqui já tinha banheiro, né, então é importante ver isso quando vocês forem alugar sala, porque reduz muito o custo quando você já tem banheiro, não precisa preocupar com essa parte hidráulica, né? Quando eu fiz a reforma, eu precisei fazer essa parede aqui, né? Pra dividir a sala. E aí aqui agora a gente entra pro consultório. Aqui é a minha mesa de consulta, de avaliação, com os meus livros, a maca, essa estante, esse espelho, oi! Esse espelho aqui eu ligo ele tem um LED, aí fica super gostosinho, balança. Aí os equipamentos, assim, que eu acredito que são indispensáveis. Eu gosto muito desse aparelho de eletroestimulação da HTM, acho que o custo-benefício dele é muito bom. Um aparelho de muita qualidade e que entrega um resultado muito bom quando você tem uma técnica bem feita. Outro equipamento que eu acho que vale muito a pena é o vapor de ozônio com LED. Gente, compra o com LED, porque ele vai ser muito mais útil aí na sua prática clínica. Vocês estão vendo que eu sou a fã do HTM, né? Se eu pudesse, comprava tudo da HTM. E aqui, gente, tem uma vista super bonita. Foi um dos motivos que me fez querer alugar aqui. Dá pra ver a cidade inteira. Dá pra ver o estádio do Galo ali. Então é muito gostoso aqui. Tem um pôr do sol lindo. Meus pacientes amam. Tenho aqui o meu difusor, que eu coloco óleo essencial. Amo óleo essencial. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, pode me falar, pergunta aqui nos comentários. Se puder, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, porque eu espero muito poder fazer mais conteúdos como esse para vocês. Beijão!